Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos. E para esse domingo 18 de abril de 2021 teremos 8 palpites. Vamos começar ali na Coreia do Sul e vamos terminar na Itália. Mas antes da gente começar, já vai se inscrever no canal, já deixe seu like e ajude o canal a crescer, galera. Sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Suwon e Ulsan Hyundai. Jogo válido pelo campeonato sul-coreano. O Ulsan, atual segundo colocado com 20 pontos, e o Suwon em oitavo com 12 pontos. Aqui, igual eu sempre falo para vocês, o Ulsan é um dos dois times muito favoritos nessa competição, sempre briga até as últimas rodadas com o Jeonbuk, e nessa temporada não está sendo diferente. Nos 3 últimos jogos, o Ulsan vem de 3 vitórias, enquanto o Suwon venceu seu último jogo, mas eu acredito que a equipe do Ulsan ainda assim é muito melhor, vive um momento melhor na competição, é o atual segundo colocado, a 3 pontos de diferença do Jeonbuk, então deve muito precisar dessa vitória, deve muito ir para cima, e o Suwon não vem numa fase boa. Apesar da última vitória, são 4 jogos sem vitórias, sendo 3 derrotas e 1 empate. Então não tem outra alternativa senão a vitória do Ulsan para esse jogo, mas como futebol é futebol, a gente vai dar uma precavida, e o nosso palpite para esse jogo é o empate anula aposta no Ulsan. Odd está na casa de 1,58, porque a equipe visitante é melhor, quando joga fora de casa tem a segunda melhor campanha, já o Suwon quando joga dentro de casa tem apenas a 8ª campanha dentro de 12 times. Então a gente tendo a equipe do Ulsan, uma equipe muito mais qualificada, que vem num momento melhor, que tem um retrospecto melhor, não tem outra alternativa senão empate anula aposta no Ulsan, odd na casa de 1,58. Passando agora para Wolfsberg e Tirol, jogo válido pela campeonato austríaco. Aqui a gente tem o Tirol ali em quinto colocado com 18 pontos e o Wolfsberg ali em sexto com 16 pontos, ambos ali brigando por uma vaga em alguma competição europeia. Aqui, galera, é uma competição que tem uma tendência de muitos gols, né? Muitos gols mesmo. E essas duas equipes não fogem a essa regra. Nos últimos 5 jogos do Wolfsberg, todos tiveram 3 gols ou mais. Jogos até com 8-1, 5-3, 2-5-3, 1-4-0, 1-3-1. Então é um time que faz e toma muitos gols. E o Tirol também não foge a essa regra. Nos últimos 5 jogos foram 3 jogos com 3 gols ou mais. Então são duas equipes que marcam muitos gols e sofrem muitos gols. Além disso, quando se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, não tem outra alternativa senão o mais de 2,5 gols. Odd está na casa de 1,60, até porque é um jogo que quem ganhar ainda pode continuar sonhando com alguma competição europeia, e são duas equipes que marcam e tomam muitos gols. E para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente. Por isso o nosso palpite, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60. Passando agora para Arsenal e Fulham, jogo válido pela Premier League. O Arsenal, atual 9º colocado ali com 45 pontos, e o Fulham na zona de rebaixamento com 26 pontos. Aqui, galera, é uma competição que tem uma tendência, né, de menos gols, não é um campeonato que sai tantos gols, mas o Arsenal e até o Fulham vem fugindo um pouco dessa regra. Nos últimos 5 jogos do Arsenal, todos tiveram 2 gols ou mais. Aqui a gente tem a Liga Europa, mas ainda assim no campeonato, se a gente utilizar só o campeonato inglês, ainda assim é um time que vem marcando ao menos 2 gols em seus jogos. Já o caso do Fulham, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Então, tendo todo esse contexto, a equipe do Arsenal vem de uma sequência até boa, ganhou do Sheffield, ganhou muito bem do Slavia Praga pela Liga Europa, e a equipe do Fulham vem de 4 derrotas seguidas. Eu acredito que o jogo deve ter ao menos 2 gols, então por isso o nosso palpite é mais de 1,5 gols. Odd está na casa de 1,37 nesse momento, mas eu acredito que com 10, 15 minutos essa odd está batendo 1,50 e tem muito valor, porque a equipe do Arsenal, apesar de todos os problemas, apesar de toda a oscilação do campeonato, é uma equipe mais qualificada, é uma equipe que busca o placar e é uma equipe que vem marcando gols.
igualmente é esse fator para a equipe do Fulham, mas é uma equipe que não vem conseguindo concretizar em vitórias, mas vem fazendo seus gols apesar de perder. Então acredito sim no jogo com ao menos 2 gols, por isso mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,37 para Arsenal e Fulham, mas pegar ali com 10, 15 minutos a 1,50. Passando agora para Dijon e Nice, jogo válido pela Ligue 1, primeira divisão francesa. O Nice atual nono colocado com 43 pontos e o Dijon ali em último com 15 pontos, praticamente rebaixado. O Dijon vem de 5 derrotas seguidas, não mostra muitas forças na competição, enquanto o Nice vem dando aquela oscilada, vem de uma sequência boa, são 4 jogos sem derrotas, sendo 2 empates e 2 vitórias. E apesar de ser uma competição que tem uma tendência de poucos gols, o Dijon é uma equipe que não vem fazendo muitas forças e vem tomando muitos gols. Dos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do Nice, nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, um Dijon que não faz muita força na competição, um Nice que vem bem nos seus últimos jogos. E quando essas equipes se enfrentam, tem uma perspectiva de gols, não tem outra alternativa senão mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,32 nesse momento, mas eu acredito que também é um jogo com 10, 15 minutos. Essa odd está batendo 1,50 e tem muito valor, até porque o momento das equipes é bem opostos e o Dijon até consegue fazer alguns gols em alguns jogos. Pode ser esse caso, então por isso eu acredito muito que 2 gols seja possível. Então o nosso palpite mais de 1.5 gols. Odd na casa de 1,50, ali com 10, 15 minutos de jogo. Passando agora para Atalanta e Juventus, jogo válido pela Série A italiana. A Juventus atual terceiro colocado com 62 pontos e a Atalanta ali em quarto com 61 pontos. Um jogo que tem uma importância gigantesca para ambas as equipes, principalmente por vaga na Champions League, até porque a equipe do Inter deu uma desgarrada boa. E é um jogo que tem muita coisa envolvida. São duas equipes muito qualificadas que vêm numa sequência muito boa. A Atalanta vem de 3 vitórias seguidas, a Juventus vem de 2 vitórias seguidas. É um jogo de 2 boas equipes, é um jogo que tem uma tendência de ser muito franco, nenhuma muito atrás, nenhuma outra atacando demais. Então eu acredito em um jogo muito aberto. E por isso o nosso palpite é ambas marcam. Odd está na casa de 1,60, porque eu acredito que tanto a Atalanta como o Juventus deve sair para jogar bola. Sem falar que os últimos 5 jogos da Atalanta, 4 tiveram ambas marcas. Já no caso da Juventus, nos últimos 5 jogos, também 4 tiveram ambas marcas. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram ambas marcas. Ou seja, são duas equipes que atacam muito, mas também deixam muitos espaços em suas defesas. Então a gente tendo equipes que atacam e deixam espaços, e do outro lado tendo um adversário qualificado, não tem outra alternativa, senão ambas marcam. Odd na casa de 1,60 para Atalanta e Juventus. Passando agora para Dortmund e Werder Bremen, jogo válido pela Bundesliga. O Dortmund está ali em 6º colocado com 46 pontos e o Werder Bremen ali em 13º com 30 pontos. Um jogo que tem muita importância por Dortmund. O Dortmund precisa muito voltar a vencer para encostar ali numa faixa de competição europeia, a Champions League, até porque foi eliminado na última fase, e é uma competição que tem muitos gols e a equipe do Dortmund não foge a essa regra. Nos últimos 5 jogos, contando aqui os 2 com o City, foram todos os jogos com 3 gols ou mais. Essa regra também se aplica no campeonato alemão, até porque é uma equipe que marca muitos gols e também sofre muitos gols. Já no caso do Bremen, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Então a gente tendo a equipe do Dortmund que precisa voltar aos bons caminhos, tem uma equipe muito boa, vai pegar a equipe do Bremen, dos últimos 5 jogos ganhou apenas 1 e foi pela Copa da Alemanha, enquanto no campeonato alemão perdeu os últimos 4 jogos. Eu acredito que deve ser um jogo muito forte da equipe do Dortmund e um jogo para gols. Então por isso nosso palpite é mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55, que eu acredito num jogo bem franco, um jogo bem aberto, com o Dortmund indo para cima, mas o Dortmund costuma tomar muitos gols e o Bremen também costuma deixar um golzinho aqui, um golzinho acolá. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55 para Dortmund e Bremen.
Passando agora para Bordeaux e Mônaco, jogo também da Ligue 1, primeira divisão francesa. O Mônaco, atual terceiro colocado com 65 pontos, ainda sonha com o caneco, enquanto o Bordeaux está em 15º com 36 pontos. Jogo de um campeonato que não tem uma tendência de tantos gols, mas essas duas equipes fogem um pouco a essa regra. Nos últimos 5 jogos do Bordeaux, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do Mônaco, dos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Então a gente tendo a equipe do Bordeaux que não vence há 3 jogos, a equipe do Mônaco que vence há 3 jogos seguidos. Esse 0-0 aqui com o Metz foi pela Copa da França, mas pelo campeonato francês é uma equipe que vem de 3 vitórias seguidas, vem marcando muitos gols, enquanto o Bordeaux vem tomando muitos gols. Não tem outra alternativa senão o mercado de gols. Por isso o nosso palpite, mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,30. Ali com 10, 15 minutos essa odd está batendo 1,50. E eu vejo muito valor, porque são duas equipes que estão marcando e sofrendo muitos gols, sem falar no poderio ofensivo que a equipe do Mônaco tem e na fragilidade defensiva que a equipe do Bordeaux vem demonstrando nos últimos jogos. Por isso, mais de 1.5 gols ali com 10, 15 minutos, odd na casa de 1,50. E passando para o último jogo do dia, Napoli e Inter, jogo válido pela Série A italiana. A Inter primeiro colocado com 74 pontos e o Napoli ali em quinto com 59 pontos, querendo chegar na faixa de classificação à próxima Champions. Aqui, galera, é um jogo muito disputado, é um clássico, duas fortes equipes. O Napoli nos seus últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota para a Juventus, enquanto a Inter vem de 5 vitórias seguidas, está muito bem na competição, está muito disparada e vem jogando um bom futebol. Então, galera, apesar de ser um jogo que tem um clássico, que duas equipes vêm muito bem, eu ainda assim vejo a equipe da Inter muito forte nesse momento, com um ligeiro favoritismo, mesmo jogando de fora de casa, até porque a Inter vem ganhando praticamente tudo que vem jogando nos últimos jogos. A equipe do Napoli não é diferente, mas eu vejo a equipe da Inter um pouco mais cascuda. A equipe do Napoli gosta de dar algumas derrapadas em alguns jogos, principalmente quando enfrenta ali os grandes da Itália. Então eu acredito que para esse jogo a Inter deve ao menos empatar. A Inter não deve perder esse jogo. Por isso nosso palpite é um dupla chance Inter ou empate. Odd está na casa de 1,47. Eu acredito que a equipe visitante é primeira colocada, está no momento melhor, está a passos largos para ser campeão essa temporada, e pega a equipe do Napoli que vai precisar sair, que vai precisar propor um certo tipo de jogo, até porque precisa ganhar para entrar na faixa de classificação à próxima Champions, e pode dar espaço para a equipe da Inter que vive um momento muito bom. Por isso, dupla chance Inter ou empate, odd na casa de 1,47. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 8 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Valeu!